Graças a Deus, atualmente eu tenho esse valor investido, R$ 47.985, só que eu estou com esse patrimônio total por conta dessa pequena valorização aqui de um pouco mais de 1%. Mas tirando essa valorização, eu estou com um valor investido de R$ 47.352. E muitas pessoas ficam me perguntando: ô Baiano, quanto que você recebe por mês de renda passiva com esse patrimônio investido? Vou mostrar para vocês aqui quanto que eu recebo mais ou menos por mês com esse patrimônio aqui investido atualmente. E lembrando que os dividendos, essa renda passiva que eu recebo mensalmente, conforme esse patrimônio que eu tenho investido, é muito variável. Vai ter mês que eu vou receber mais, vai ter mês que eu vou receber menos. E por que que isso acontece? Por conta que eu tenho ações em carteira. E como essas ações não pagam dividendos constantes todos os meses, aí fica variando. Quando algumas ações minhas me pagam muitos dividendos, consequentemente naquele mês em específico eu vou receber mais dividendos. Quando chega no outro mês e aquelas mesmas ações que me pagou muitos dividendos no mês anterior não me pagar naquele mês seguinte, consequentemente eu vou receber menos dividendos. E aí vai seguindo durante os meses essa variação de dividendos. E com esse valor total investido, são esses os ativos que eu tenho aqui em carteira. Tenho ações, fundos imobiliários, criptomoedas e renda fixa. E desses 4 tipos de investimento diferentes, apenas ações, FIIs e renda fixa que me geram a renda passiva, e criptomoeda que o Bitcoin não me gera nenhuma renda passiva. É uma reserva de valor que eu invisto um pouquinho de dinheiro todo mês, porque se o Bitcoin valorizar muito ao longo do tempo, eu não vou estar de fora, eu vou receber essa valorização. E se caso o Bitcoin não der certo, não tem problema, porque faz parte aqui apenas de 6% da minha carteira. E para quem não sabe ainda quais ações que eu tenho em carteira, eu tenho Banco do Brasil, Irani, Taesa, Itaúsa, Caixa Seguridade, Petrobras e Copasa. São todas ações aqui de setores diferentes, todas ações perenes e ações que já são consolidadas no mercado. E os fundos imobiliários que eu tenho em carteira aqui, eu tenho VISC11, TRXF11, MXRF11, XPLG11, XPML11, HGCR11 e KNCR11. Desses 7 FIIs, 4 FIIs são FIIs de tijolo e 3 FIIs são FIIs de papel. Como vocês podem ver aqui, apenas nesse ano de 2026, os meus dividendos é muito variável. Em janeiro eu recebi R$ 173, fevereiro R$ 155, março R$ 174, abril R$ 151, maio R$ 257, em junho eu recebi R$ 179 e em julho eu recebi um total de R$ 181. E lembrando que esses dividendos que constam aqui é apenas somando os dividendos que eu recebo dos FIIs e ações. Os rendimentos que eu recebo da renda fixa não conta aqui nesses rendimentos. Já vou fazer o cálculo do dividend yield mensal que eu recebo conforme apenas os dividendos que eu recebo dos FIIs e ações, e depois eu vou fazer o cálculo total conforme os dividendos que eu recebo de FIIs, ações e o rendimento que eu recebo da renda fixa. Mas apenas com esses dividendos que eu recebo de FIIs e ações, eu estou com a média aqui nesse ano atualmente de R$ 159. E eu já recebi um total de momento de R$ 1.273. E tem mais alguns meses para a gente fechar esse ano de 2026. Se Deus quiser, esse meu total de dividendos aqui vai ultrapassar os R$ 1.500. E agora eu vou fazer aqui a soma para vocês verem quanto de dividend yield a minha carteira que rende mensalmente, com aproximadamente R$ 47 mil investidos. Para você saber o dividend yield da sua carteira, é muito simples, é só você pegar a sua média de dividendos no total e dividir pelo patrimônio que você tem atual. Coloquei aqui 159 dividido por 47 mil, que deu um dividend yield mensal aqui de 0,33%. Aí vocês podem falar assim: ah não, Baiano, mas esse dividend yield aí é muito pouco, é muito baixo. E realmente é um dividend yield muito baixo, só que é como eu falei para vocês, aqui eu não estou contando com os rendimentos que eu recebo da renda fixa. Agora, se eu for somar aqui os rendimentos que eu recebo da renda fixa, aí o meu dividend yield já aumenta. Se eu somar aqui R$ 159 mais R$ 160, que é mais ou menos os rendimentos que eu recebo da renda fixa, vai dar um total aqui de R$ 319 e eu vou arredondar para 320. Aí eu vou e somo 320 dividido por 47 mil, que vai dar um dividend yield mensal aqui de 0,68%. É um dividend yield bem maior. Só que esse valor total aqui é meio enganoso, entre aspas, porque, como eu falei para vocês, é muito variável os meus dividendos. Isso aqui é apenas a média mensal que eu recebo. Mas se eu, por exemplo, pegar aqui os dividendos que eu vou receber nesse mês de agosto,
já muda totalmente. Se eu pegar aqui os R$ 225 mais R$ 160 que eu vou receber mais ou menos da renda fixa, já dá um total aqui de R$ 385 de renda passiva mensal que eu posso receber com esse patrimônio atual. Aí eu vou dividir esse valor por 47 mil, que vai dar um dividend yield mensal de 0,81%. Mas aí algumas pessoas podem falar assim: ah não, Baiano, mas era melhor você ter investido esse dinheiro todo em fundos imobiliários ou todo na renda fixa, que você ia receber mais ou menos aí 1% de dividend yield no mês. E beleza, realmente eu poderia receber. Só que, primeiro, eu não ia ter uma carteira diversificada, meu dinheiro ia ficar correndo muito mais risco. Segunda coisa, eu não ia ganhar um poder de valorização igual eu ganho com as ações. Igual como vocês podem ver aqui, o meu ganho de capital, que é a valorização que eu estou ganhando com a minha carteira atual, é de R$ 632. Só que isso aqui não está contando com o lucro que eu tive com a ação há alguns dias atrás, que foi com o Copasa. Se eu for somar aqui, já dá mais de R$ 1.000 de ganho de capital, de valorização que eu estou ganhando. Por isso que eu prefiro deixar minha carteira diversificada e eu não ligo muito para o meu dividend yield mensal. E se eu for analisar esses 47 mil que eu tenho investido e esse dividend yield mensal que eu estou recebendo, pensando em ganhar muitos dividendos, então o meu dividend yield mensal está muito ruim. Mas como a minha estratégia não é essa, a minha estratégia é em ganhar poder de valorização com a minha carteira, então para mim esse dividend yield está muito bom. Eu sei que para algumas pessoas pode estar muito ruim, só que para minha estratégia está muito bom porque eu não estou focando muito em ganhar muitos dividendos. Agora, se meu foco fosse ganhar muitos dividendos, eu poderia já mudar a minha estratégia aqui e alocar meu dinheiro em um investimento que eu recebo renda passiva mensal, que são os FIIs ou rendimento mesmo normal, que é na renda fixa. Mas como minha estratégia é diferente, então eu estou bem tranquilo e para mim esse meu dividend yield mensal, essa minha renda passiva em si que eu recebo todos os meses, está bom demais. Porque se eu for parar para pensar, hoje eu recebi mais ou menos aí R$ 330, R$ 380 por mês só de renda passiva. É um valor bastante significativo para mim. Para quem começou recebendo menos de R$ 2 e hoje está recebendo essa renda passiva, é uma evolução muito grande. Então, se vocês aí tinham curiosidade de quanto que eu recebo de renda passiva, agora vocês tiraram aí a sua curiosidade e para mim está muito bom, mas eu quero que vocês me falem aí nos comentários o que vocês achou desses meus dividendos que eu recebo mensalmente, se está bom ou se eu poderia aumentar aí esses dividendos mensais. Então, valeu aí!